Fala, torcedor Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo aqui para o nosso canal, dessa vez analisando a partida Fluminense 2, Vasco 0, jogo válido pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Um jogo em que, é claro, a gente vai enaltecer demais a partida do Germancano, principalmente os gols do Germancano, sobretudo o segundo, mas que houveram algumas falhas, houveram algumas coisas a serem analisadas de maneira geral, como partida mesmo. Bom, para começar o vídeo, vamos falar do nosso adversário, né? O Vasco, que, assim, tem tudo para crescer durante a temporada, tem um time relativamente bom. Ontem jogou com muitos desfalques, o principal deles, é claro, o Jair. É um pilar do meio-campo do Vasco já, mesmo tendo chegado há pouco tempo, mas quem sabe seja hoje o melhor jogador do meio-campo do Vasco. Então, o desfalque do Jair foi muito significativo para a equipe do técnico Maurício Barbieri. É claro que desfalques o Fluminense também teve e o Vasco vai precisar lidar com isso no decorrer da temporada. A gente está só no início das competições, ainda é estadual, ainda vão vir pela frente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Então, reclamar de desfalques não dá, né? Infelizmente a gente sabe como é que funciona a questão do calendário brasileiro, mas um time muito bem treinado já pelo Maurício Barbieri, e o primeiro tempo foi prova disso, né? O Fluminense foi dominado, completamente dominado, o Fábio salvou no primeiro tempo, não tem o que contestar. O Fluminense teve na verdade, nenhuma chance de gol no primeiro tempo, foi amplamente dominado pela, pela equipe Cruz Maltina, o que só valoriza ainda mais a vitória do Fluminense, né? Foi um clássico difícil, até mais difícil do que eu imaginava. Acho que o nível de preparação das equipes está diferente. O Vasco está num processo de construção de time, enquanto o Fluminense, apesar do longo período de férias, já tem um time pré-estabelecido, já vindo de uma boa temporada em 2022, mas o jogo foi difícil, o jogo foi bem complicado, e isso se dá, muito disso se dá, é claro, pela escalação do Fluminense, né? Acho que o Fernando Diniz escalou muito mal o time. Claro, existiram peças ali que o Fernando Diniz confia, a torcida supostamente confiava também, como a questão do David Braz, que fez principalmente o primeiro tempo, muito ruim. O David Braz ontem estava errando muitos passes bobos e estava inseguro e muito lento. Então, assim, acho que para o decorrer, pelo menos do Campeonato Carioca, até ele pegar um ritmo de jogo um pouquinho melhor, eu iria de Vitor Mendes. Não tem como o David Braz assumir a titularidade na falta do Manuel. O lado esquerdo, juntamente com o David Braz, o Fernando Diniz colocou o Guga. Sim, o Guga não comprometeu durante a partida. Tá certo que o Vasco explorou muito bem as costas do lateral direito improvisado na esquerda, mas a verdade é que o Guga, apesar de não ter comprometido, assim, ele tira o Jorge, e o Jorge em nenhum momento também, em nenhuma outra partida, chegou a comprometer tanto. É claro que teve erros em termos de recuo de bola, enfim, talvez esteja sem ritmo de jogo. O que me tranquiliza no aspecto lateral esquerda do Fluminense é o que o Fernando Diniz ontem falou na coletiva, né? Que a questão do Guga ter entrado no clássico não significa que o Jorge não pode entrar nas próximas. Eu acho que é só uma questão de falta de ritmo de jogo. Não acredito mesmo que a gente tenha errado novamente na lateral esquerda. O Jorge é um jogador que a gente, talvez, né? Ainda está muito cedo para falar, tá vindo de um longo período de inatividade, jogou pouquíssimas vezes no Palmeiras no ano passado. Então, assim, a expectativa, é claro, que o Jorge assuma essa posição. O Guga supre bem a lateral esquerda, mas não apoia tanto. Isso me incomoda um pouco. Pelo menos não fora da dele, né? A dele, de verdade, é a lateral direita, que inclusive ontem o Samuel Xavier fez uma boa partida de novo, né? Inclusive com assistência. Já mais uma assistência para o Samuel Xavier, que outrora foi alvo de críticas merecidas por parte da torcida por não acertar cruzamento. Ontem deu mais uma assistência. E vale ressaltar aqui, apesar, é claro, do Fluminense não ter feito uma grande partida, tiveram coisas boas. Claro, né? O Germancano, para variar, fazendo 2 gols, um incrivelmente bonito do meio-campo, lógico, para mim, vai ser sim um dos concorrentes do Puskás. Ainda tem um ano todo pela frente, quem sabe até a gente veja mais gols bonitos também, é lógico que haverão outros gols bonitos durante a temporada, mas certamente esse
é um candidato a gol mais bonito do ano. Além dele, a partida do John Arias, mais uma vez, né, formiguinha, todos os lugares do campo. Primeiro tempo encaixotado pelo lado esquerdo, acho que não fez uma boa dupla com o Keno. Como eu disse, o Jorge, o Guga apoiou pouco, então acabou que não deu para aproveitar o lado esquerdo com o John Arias, mas do lado direito foi bem útil. Sempre fica flutuando, né, entre os lados. Então, acho, assim, falar do John Arias chovendo molhado, né? Sempre joga relativamente bem, um dos destaques do Fluminense desde o ano passado. Mas para mim, o que vale ressaltar mais nesse vídeo aqui, eu já tinha citado até o nome dele no vídeo, no short que eu fiz, eu acho que ontem, se não me engano, Martinelli. Martinelli jogou muita bola ontem, muita bola mesmo. Sim, o Martinelli nessa temporada, ele, para mim, tem atuado até melhor do que o André. Ontem os dois jogaram muito bem. Acho que o André jogou muito bem, mas o Martinelli, assim, se a gente tinha alguma dúvida com relação ao futebol desempenhado pelo Martinelli, ontem jogou contra um estádio cheio, predominantemente vascaíno. Sim, a pressão era muito grande. E no meio-campo, para mim, foi o melhor jogador. Né? Mesmo depois da entrada do Lima, que é outro que a gente vai conversar daqui a pouco, Martinelli ontem jogou muita bola mesmo. Até a mudança de número acho que surtiu o efeito assim, mentalmente na cabeça do Martinelli. Caiu a ficha de que ele é titular do Fluminense e que ele precisa jogar bola, até porque do lado dele ele tem o melhor volante do Brasil. Então, base, estrutura para o Martinelli jogar, ele tem. Um jogador que não entrou tão bem ontem, mas talvez não tenha entrado tão bem pela questão estrutural do time, tenha sido o Arthur. Acho que o Arthur renderia muito bem se a gente tivesse jogado no mesmo esquema tático que finalizou o ano passado, no 4-3-1-2, com 3 homens atrás, dando sustentação para o meio-campo, principalmente se esses meias fossem Martinelli, André e o Lima, que entrou muito bem ontem, mais uma vez. O Lima, de todas as contratações do Fluminense, para mim é a que se prova mais até agora, e em detrimento a outro que não jogou praticamente nada ontem, né? O Keno está tendo sequência e não está apresentando bom futebol ainda. Acho que o Keno é um bom jogador, sim, não tenho dúvidas sobre a qualidade do jogador, mas ainda não encaixou. Então, acho que se você for escalar um Fluminense por merecimento, o Lima, por tudo que desempenhou, merece ser mais titular do que o Keno, mesmo sabendo que não são da mesma posição. Quando você tira o Keno e coloca o Lima, você muda o esquema tático do Fluminense e traz o Fluminense para um esquema tático que deu muito certo ano passado, com a trinca de meio-campistas, né, que eu não posso chamar nem de volante, porque eu acho que os 3 têm qualidade para isso, para fazer o meio-campo de maneira geral, que era o Iago, o André e o Martinelli. Esse ano o Iago ainda teve um up de trocar o Iago pelo Lima. O Iago é um jogador que a gente não pode perder do elenco, né? Um jogador que vai entrar, vai dar o sangue, enfim, mas em termos de qualidade, o Lima pede passagem. E eu acho que uma construção de meio campo com Lima, Martinelli e André, principalmente com um 10 ali, pode ser o Giovani, pode ser o Arthur, claro, o titular é o Paulo Henrique Ganso, dá muito mais base para o Fluminense para construir e destruir ao mesmo tempo. E só para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre o Germancano, né? Além dos 2 gols, 2 golaços, né? O primeiro já tinha sido um golaço, mas comparado com o segundo, assim, é até besteira compará-los. Mas além de tudo isso, além de toda a questão de gols, o que o Cano entrega para o time em termos de correr para desarmar, até para ajudar no início da construção das jogadas, fazendo um pivô atrás. Enfim, o Cano, além de toda a questão de finalização, é um cara que se dedica demais, sabe? E depois do segundo gol dele, aquela comemoração efusiva que ele fez em frente à torcida, assim, ele me mostra a cada dia que está entrando no hall de grandes ídolos da história do Fluminense. Em uma temporada, se eu não me engano, ele já é o 6º maior artilheiro da história do Fluminense. Se não me engano, 6º ou 7º, enfim, não me lembro. E tem tudo para assumir talvez a 3ª posição nesse ranking. É inexplicável o que o Cano faz com a camisa do Fluminense. Começou o ano muito mal, talvez pelo longo período de inatividade, pelo longo período de férias. É explicável. A gente começou até a pegar no pé do Cano, mas
não fazia nenhum sentido, isso eu me coloco nessa posição de crítica do Cano, porque, de fato, o Fluminense não estava construindo jogadas para ele, e a gente sabe que quando a jogada é construída e é finalizada por ele, a chance de gol é imensa. Então, vale sim ressaltar esse grande jogador, não só no aspecto de gols, mas na entrega. O Cano representa muito, assim, o sangue do Fluminense, sabe? O sangue da torcida, que se dedica ontem, proporcionalmente, claro que eu tive que assistir o jogo pela TV, eu falo de Brasília, então não tive a oportunidade de estar no Maracanã. Então eu acho que seria, sei lá, 5-1, 5 vascaínos para um Fluminense, enfim, para um tricolor. A torcida não parou de cantar em nenhum momento, tinha hora, claro que principalmente quando a torcida do Vasco silenciava um pouco, você não deixava de escutar a torcida do Fluminense, as duas torcidas na verdade fizeram um show. A torcida do Vasco merece sim ser enaltecida, eles lotaram o Maracanã. Claro que um clássico é sempre muito. É muito difícil falar de clássico, principalmente por saber que a torcida do Vasco é sim maior que a do Fluminense. E ontem foi um show. Fora de campo, fora das quatro linhas, com a torcida. Dois times. Um que jogou muito bem, com o jogo completo, apesar de ter perdido por 2-0. Como eu disse ontem, o torcedor do Vasco não pode tratar a derrota desse clássico como terra arrasada, não pode pensar que está tudo errado. Pelo contrário, pela repercussão que eu vi nas redes sociais de torcedores, assim, muito conscientes, a torcida do Vasco muito consciente de que o trabalho está sim sendo bem feito. O Vasco ontem jogou com muitos jogadores reservas, o que não desvaloriza em momento nenhum a partida do Fluminense, que também jogou com seus desfalques, enfim. Foi um bom jogo. Principalmente no segundo tempo, onde as duas equipes equilibraram o jogo. Né? No primeiro tempo só deu Vasco, praticamente. Ou só deu Vasco, ou era falta. Enfim, o início do primeiro tempo sempre com muitas faltas. Depois o Vasco dominou e no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar e vencer a partida. Um bom clássico. Um bom clássico. É bom para o lado do Vasco também, para saber que a construção ela é gradativa, vem aos poucos. E, enfim, acho que o Vasco vai sim fazer uma boa temporada. Claro, deixando todo mundo trabalhar, né? Não só o Barbieri, mas os jogadores, confiar na ideia do treinador. E o Fluminense, como a gente já sabe, tem outras ambições. Acho que o Fluminense está se preparando relativamente bem para uma Libertadores. Talvez esse monte de teste que o Fernandinho estava fazendo no início da competição seja para quem sabe mesclar, porque a gente não tem só Libertadores durante a temporada, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, enfim. Então a gente tem muitas competições e ele estava tentando encontrar no elenco opções para um longo ano que ainda vem pela frente. Mas um bom jogo mesmo. Muito, muito, muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui e não se esqueçam nunca. Nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo.